Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que deixa eu lembrar que você pode assistir esse Antenados e os outros de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando o site da Boas Novas e também baixando o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu telefone. Olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre educação cristã. A gente sabe que a educação, ela é o futuro de qualquer nação. A educação, ela influencia, por exemplo, numa sociedade, influencia a saúde, influencia a segurança, influencia, enfim, o futuro, todos os setores de uma sociedade, principalmente as famílias. No meio cristão e dentro da igreja não é diferente. A educação cristã, ela vai influenciar como nós entendemos a Bíblia, como nós interpretamos ela, como pastores exercem a sua vocação. E o dia a dia da igreja é muito afetado pela educação que a pessoa tem sobre a Bíblia e teologia. E a gente vai falar um pouco sobre isso porque é preocupante quando a gente vê dados de formação de teológica, de seminários, formação formal, vamos dizer assim, né, de pastores, que é muito baixa. Algumas pesquisas apontam que no Brasil, a maioria, estou falando de 60% ou de 60% a 70% dos líderes e pastores não tem formação nenhuma ou pouca formação teológica. Como isso influencia a teologia, a doutrina, o dia a dia da vida cristã nossa? Nós vamos falar também e fazer um raio-x sobre como nós vemos hoje a educação formal teológica no Brasil, de faculdade, de seminários, de centros teológicos. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da comunidade cristã Betesda em Itaguaí, também advogado e professor de teologia no seminário CETED. Pastor Rivelino Massa, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje eu não quero mandar abraço pro Acre, não. Quero mandar para Porto Velho. Mas o Acre está merecendo o nosso abraço também, que está meio complicado. Muita água. Quero mandar um abraço para a Igreja Congregacional em Porto Velho, vai se emancipar agora, pastor Nelson. Um abraço, parabéns, um bom trabalho que você fez aí. Estamos juntos aqui nesse assunto que é importantíssimo, porque na verdade nós vamos falar sobre a formação do pastor. Exato. E ele forma a cabeça das ovelhas, de certo modo, ele que passa o conteúdo, né? Então vamos aproveitar bastante, vai ser uma bênção esse programa. Obrigado, pastor, também receber ele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Bem-vindo, Renato, ao Antenados na Geral. Obrigado, e acredito que esse tema vai fazer um raio-x do que estamos vivendo hoje enquanto igreja contemporânea e nos preparar para os próximos anos que o cristianismo precisa encarar nas mudanças da sociedade. E ainda mais dentro desses dados que eu dei, na verdade existe um dado que é de uma pesquisa da Ásia, da África e da América do Sul, que ele diz que 80% dos pastores não têm formação ou pouca formação teológica. Outro termo usado para classificar essas pessoas é chamado de analfabetos teológicos. Se a gente está falando de líderes analfabetos teológicos, que tipo de igreja, de membros nós estamos tendo decorrente disso tudo? É assustador, mas vamos falar sobre isso também com ele, que é pastor da Igreja Batista Aliança, também capelão do Seminário Shalom, pastor Henrique dos Santos, pastor bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço a oportunidade, eu creio que esse assunto é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo hoje na história da igreja. Porque eu não posso só falar sobre uma educação e esquecer que nós fazemos parte de uma sociedade. Então, às vezes, a gente, dentro de um assunto desse, a gente restringe ao aspecto religioso. E não está só apenas no aspecto religioso. Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura mais ampla e esse momento aqui é bem pertinente para a gente pensar sobre isso. E está falando da gente mesmo, né? Que isso é mais importante. A carência do sistema educacional da sociedade, ela afeta muito o ensino das pessoas dentro da igreja, né? Você está falando muito, e a gente vai falar um pouco como isso tem os seus desdobramentos também com ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também doutor em teologia e professor da Faculdade de Fato e escritor também, bispo Joel de França. Bem-vindo, bispo Antenados na Geral. É um prazer estar aqui. Eu acho que hoje eu vou me colocar aqui como aluno aqui para aprender um pouquinho aqui, para ver aqui o nível aqui de pastores aqui que estão já ocupando já um espaço maravilhoso, que é o espaço do saber. O saber não ocupa espaço. E Jesus já foi chamado de mestre porque uma das grandes missões que Deus deu foi ensinar. Que bom poder ensinar, mas para ensinar tem que se aprender. Então, o que estamos ensinando se não aprendemos? Eita Deus. Bom esse tema. Vai ser muito bom, olha, você pode participar conosco durante o programa, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu fazer novamente essa rodada e rapidamente ver a opinião de vocês de como é que vocês entendem, como é que está o ensino formal teológico no Brasil. Eu estou falando de seminários que formam pastores e novos líderes. Não estou falando muito daquele ensino que a gente tem de tem escola bíblica na igreja, aquilo é muito bom também para os membros, mas eu digo estou falando para as pessoas que sentem a vocação e querem se tornar pastores e líderes de igreja. Existe uma boa formação hoje? Existe uma boa formação.
eu acho que a linha de seminários cresceu muito. Muitos seminários foram abertos. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha acesso. Hoje você tem acesso. Fazer um curso pela internet melhorou. Não quer dizer que melhorou a questão de abertura de seminários, que melhorou a qualidade dos alunos. Que já entra nisso. Qual é o critério de padronização disso? Não, Seminário Mackenzie, o Bennett no Rio de Janeiro, o Seminário do Sul, cresceram muito, seminários assembleianos, a Assembleia valorizou muito o seminário, que não valorizava antigamente, valorizou muito, só que também a banalização também começou também. O que acontece? Nem todo pastor vai para o seminário, André. Nem todo pastor vai para o seminário. O cara abre ali uma igrejinha numa varanda e ali o cara vem e bota a mão na cabeça dele, ele é pastor. E aí eu sou pastor igual a ele, só que eu fiz seminário. Eu estudei 4 anos de seminário, fiz 2 anos de pós-graduação, ele é pastor. Então, quem olha de fora, analisa por cima. Agora, o seminário, a linha teológica, os seminários melhoraram, mais professores capacitados. Se você quiser fazer um seminário bom no Brasil hoje, maravilha, tem até seminários reconhecidos pelo MEC, formação do corpo docente, maravilhoso, tem bons seminários. Eu acho que os seminários cresceram muito. A linha teológica no Brasil cresceu absurdo. E também, por outro lado, também piorou também absurdamente. Dilui mesmo, né? Tem tanto que é um paradoxo. É um paradoxo que a gente vai, durante o programa, a gente vai fatiando esse paradoxo aí. César, Renato, como é que você vê isso? Bom, eu primeiro preciso não colocar tudo no mesmo saco. Na minha percepção, eu acredito que ser pastor é uma coisa e ser teólogo ou bacharel em teologia ou uma pessoa preparada, outra. Eu acredito que quem determina que uma pessoa é pastor são 2 elementos. Primeiro, o nosso entender de que a vocação é divina, né? Deus o vocacionou. Segundo, que nessa percepção, esse grupo atesta isso, ou seja, a comunidade reconhece a vocação desse indivíduo. Então, quem diz que ele é pastor são as ovelhas. Agora, o seminário, ele prepara o indivíduo dentro de percepções acadêmicas, comportamentais, morais, éticas, doutrinárias. E baseado nas notas, nos resultados, no desempenho dele, é que eu o chamo de bacharel ou não. Eu o chamo de preparado para exercer um ministério ou não, educador ou não. Então, eu separo o que é um pastor do que é uma pessoa formada numa academia. O que acontece é que algumas denominações, alguns segmentos institucionais religiosos esperam que uma pessoa vocacionada faça o curso. Outras já não valorizam isso. Mas eu acho importante isso, deixa eu até entrar nisso e acho que o pastor Henrique tocou nisso. No tipo de país que nós temos como o Brasil, onde a educação é muito baixa, onde, se a gente for ver, a grande maioria não tem uma educação formal, educação mesmo, não estou falando teológica, educação em casa, normal, de poder ler um texto, de ter uma boa interpretação de texto, de português, enfim, e outros conhecimentos gerais, num tipo de país que a gente tem, é muito importante que qualquer denominação meio que empurre todos esses vocacionados. Olha, passa por aqui, porque necessariamente, se a gente for fazer hoje um apanhado de pastores, eu digo isso porque eu também sou muito envolvido na Assembleia de Deus, mas de pastores, pelo menos da Assembleia de Deus, que tem um curso aí de ensino médio ou até avançado, é baixíssimo. A gente está falando, então, de pastores que tem o chamado de Deus e é vocacionado. Então, daí a importância do seminário de tentar, de alguma vez, compensar um ensino formal que ele não teve na sociedade. Sim, mas você percebe o MEC. O MEC está tendo uma grande dificuldade para dar notas às instituições que formam profissionais em qualquer área. Nós temos hoje engenheiros de nível incompetente no país. Nós temos professores do ensino tradicional, do ensino laico, com dificuldade de aprendizado. Nós temos na medicina hoje reprovações sobre a qualidade de trabalho. Então, o mapa do Brasil é um mapa de dificuldade de profissionais de ponta. Pessoas que tenham qualidade naquilo que produzem. É crônico mesmo. É crônico. Nós trazemos muitos enlatados de fora. Nós não produzimos, por exemplo, na nossa área, uma teologia brasileira. Nós temos dificuldade, né? Morre Rubem Alves, e agora? Morre Leonardo Boff, e agora? Começa a morrer Ed René, Ariovaldo Ramos, Russell Shedd. Então, como é que fica a situação do Brasil quanto à produção teológica?
Não é? E isso vai se refletir em quê? Em vidas destruídas, em famílias fracionadas no âmbito religioso evangélico. Pastor Henrique, deixa eu ver o senhor um pouco como você lê isso, e você colocou muito bem a questão, André. Não tem como a gente desassociar, falar só da formação teológica, a gente tem que pegar a formação educacional brasileira como um todo. Como é o seu raio-x sobre isso? A minha leitura, né, os colegas aqui, a minha leitura nesse momento é uma leitura de que nós estamos vivendo na teologia aquilo que a sociedade está vivendo. Né? Hoje o resultado dos nossos púlpitos, na verdade, é o resultado do que é a igreja e do que é a sociedade. Não tem como desassociar muito, essa é a grande verdade. Né? Essa questão da construção dos pastores, isso é histórica. Isso não quer dizer que isso é uma visão generalizada, mas existiram muitos pastores, que hoje já não estão no nosso meio, pastores que não se preocuparam apenas com aquela visão espiritual. Pastores competentes. Quando eu falo competente, não apenas de pregar, em várias outras áreas, porque entendiam que o ministério pastoral não é restrito apenas à oração, é lidar com gente, é lidar com família. Então não é algo só restrito de que eu sento ali e simplesmente fico ali esperando a revelação do alto, mas algo de envolvimento, algo de prática, mas que também há uma necessidade. O problema, no meu modo de entender, é que às vezes a gente vai polarizar. Né? Alguns vão só para a questão espiritual e outros vão só para a questão acadêmica. Então, toda polarização, a gente chega num problema. O púlpito, o pastor, também que polariza alguma coisa, e às vezes a gente vê púlpitos aí polarizados, o camarada vai só para o lado sobrenatural. Em contrapartida, o outro só vai para o lado racional, do controle, né, da resposta, estímulo e resposta. Então, essa polarização que hoje nós estamos aí no meio, né, nós estamos vivendo um momento onde, em função de um fenômeno histórico, de um momento social, onde as próprias igrejas elas vão refletindo esse momento que nós vivemos, há uma fragmentação muito grande da questão do ensino, porque eu não tenho mais ali, seja o Seminário do Sul, ou o Metodista, o fulano, no meu próprio ministério, em função de um contexto histórico, eu monto o meu seminário. E o meu seminário eu boto o pastor que está dentro da minha visão, não é a visão do reino, não é a visão do que a Bíblia diz, mas o que condiz ao meu ministério. Então, vou formar pessoas ali, não para refletirem, não para estarem estudando a palavra, aprendendo. E, por outro lado, né, a gente vê também alguns seminários que o próprio aluno ele entra com uma visão totalmente equivocada, né, eu concordo com os colegas aqui, às vezes a visão de ministério, em função desse contexto histórico-social que nós vivemos, é uma questão de popularidade, é uma questão de aquele que ainda não resolveu as suas próprias questões pessoais, ele acha que é a resposta de Deus, ele está assumindo o ministério. E alguns líderes, eles não sabem, né, dizer o não. Infelizmente, algumas pessoas não sabem dizer não. Né? Sim, para Deus é sim. E a visão teológica, a visão do ministério, no meu modo de entender hoje, está muito fragmentada. Estourou, depois eu quero ouvir isso nisso, mas foi muito interessante isso, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente começa a ouvir muito mesmo situações dentro de seminários teológicos, enfim, de cursos de formação de pastores, aquilo de estou fazendo seminário para me tornar pastor. Vai um pouco de conta que ele falou, era para ser o seguinte, sou pastor, estou me preparando para ser um pastor melhor, mas tem muita gente que busca o ensino para se tornar pastor. Então, também onde é que está a vocação nisso tudo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco no momento que se vive o ensino formal, teológico no Brasil. E também o seguinte, quais são os desdobramentos disso? No dia a dia mesmo da igreja, que tipo de deturpação a gente tem teológica e a gente talvez já tem algo visível e palpável decorrente dessa falta de ensino hoje no evangelho brasileiro. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.